Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado pela sua companhia. Esta programação está no ar através do Canal 14 em Recife e região metropolitana e também em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e ADPE Oficial. Desde já, compartilhe os nossos links com os seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Neste momento, quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Glória a Deus. No programa de hoje contamos com a participação do presbítero Fábio Anderson. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, pastor Jefferson. Pai do Senhor para os meus irmãos que estão ouvindo agora. Agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui, pastor. Também ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves. E é um prazer estar aqui para poder cooperar com o nosso amado pastor. Que bom, né? Graças a Deus. Presbítero, antes de a gente começar a nossa palestra aqui, eu queria que os irmãos em casa já estão ansiosos para saber qual o tema que hoje vamos estar comentando, né? Na verdade, hoje nós vamos estar comentando sobre a vida de intercessão do profeta Elias, aproveitando já, porque logo mais estaremos tendo a abertura do nosso simpósio de doutrinas bíblicas, né? Onde nós estaremos estudando agora durante esses períodos, de sábado até terça-feira, estaremos estudando sobre a vida deste servo de Deus. E eu quero já aproveitar a você que não perca, né? Ainda dá tempo de chegar na congregação para a primeira aula. Se possível, não perca essa primeira aula, porque ela vai abrir a porta para as demais, né? Então aproveite, já está em tempo aí de dar uma carreirinha e chegar a tempo para juntos participarmos deste ensinamento tão maravilhoso, o Simpósio de Doutrinas Bíblicas, e já parabenizamos o nosso pastor presidente pela iniciativa e também pelo tema, não é? E pela revista, não é? Que foi elaborada com muito carinho, com muita riqueza de detalhes. Se você ainda não adquiriu a sua revista, faça o possível para tê-la, não é? Porque verdadeiramente vai servir também como subsídio para a sua vida espiritual, não é? Porque a revista está muito boa e nós estaremos meditando sobre este assunto tão interessante. Então, aproveitando já esse clima do simpósio, nós vamos hoje estar refletindo sobre a vida de intercessão do profeta Elias. Mas antes, nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus. Então vamos juntos subir ao trono, Deus falando com o Senhor. Querido Pai Celestial, em Tua presença estamos para a realização de mais um programa Intercessão. Deus. Rogamos a Tua bênção, Senhor, sobre esta programação que hoje está sendo apresentada, que vidas sejam abençoadas, tocadas, motivadas a buscar a Tua face, assim como o Teu servo, o profeta Elias, o qual o Senhor se utilizou muito através da oração. Assim, ó Deus, que tudo que for tratado aqui nesta tarde sirva para nosso crescimento e edificação espiritual. Recebe a nossa gratidão e louvor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como disse irmão Fábio e querido amigo, irmão, no programa de hoje comentaremos sobre a vida de oração do profeta Elias, não é? O qual se destaca na história do povo de Deus também como um homem de oração. Presbítero Fábio, qual o segredo assim qual o segredo de Elias ter se destacado no cenário da história do povo de Deus como um homem de oração, de intercessão? Pastor Jefferson, pelo menos 3 pilares a gente vai ver, né? Nós vamos encontrar um relacionamento íntimo com Deus. Elias demonstra ter um relacionamento íntimo com Deus. Se o senhor permite, pastor, pois não. No primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 1, ele diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel,
perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá segundo a minha palavra. O primeiro ponto que a gente pode ver aqui, pastor, é que esse homem era um homem que andava com Deus. É bem verdade que nós vamos ver Elias surgindo aqui, mas para que Elias chegasse com uma ousadia tamanha como esta, Isso pastor... é só a ponta do iceberg, né? Diz que a maior parte do iceberg a profundidade está nas águas, né? Sim, senhor. Então, esse homem aqui era um homem de um relacionamento profundo com Deus. Para ele entregar, né, essa resposta de Deus para Acabe, uma geração daquele período que Elias surgiu, uma geração perversa, uma geração, na verdade, que estava vivendo uma crise religiosa muito grande, era preciso esse homem ter uma vida de relacionamento com o Eterno. Esse homem, podemos dizer, como aconteceu com Enoque, era um homem que andava com Deus. Elias andava com Deus e tinha convicção, pastor, perante esse relacionamento com Deus, onde ele recebeu as diretrizes, podemos dizer, Deus como quartel-general dando as ordens para Elias, né, profetizar esta palavra e assim cumprisse a Israel e a nação, que precisava entender que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus fiel. Segunda característica, pastor, é que nós vamos ver o amor para com o próximo. Elias tinha um amor para com aquele povo, e através da oração, do relacionamento com Deus, né, viesse chamar. Bem verdade que aqui foi uma palavra de juízo, uma palavra de cobrança à nação de Israel, mas dentro dessa palavra de juízo havia, pastor, uma palavra de amor, né? Através da oração, né, nós temos amor para com o próximo. Aplicando para a nossa vida, né, a oração nos arremete a isso, a orar pelo nosso próximo, a interceder por aqueles que precisam. Não é isso, pastor? E a terceira, pastor, nós podemos ver aqui Elias como um homem que veio para impactar, através da oração, uma nação. Né? Veja o quão poderoso é a oração, que um homem só, né, impactou toda a nação de Israel. O senhor abriu a porta aí, muito interessante, não é? A gente vê que Elias, ele demonstra um conhecimento que ele tinha de Deus, né? Por conta de viver na presença de Deus, né? O Deus em cuja presença eu estou, não é? E essa ousadia de estar na presença de Deus gera esta confiança de saber que Deus vai cumprir com aquilo que Ele disse. Só que outra coisa que o senhor falou também, interessante, é o amor, não é? O amor, sim, porque o intercessor, ele só o que caracteriza o intercessor é o amor que ele tem, não é? E é claro que ao orar para que Deus não mandasse chuva sobre a terra, né, como lembro na abertura do programa, ao orar ali, na verdade, era uma palavra que Deus havia predito lá no Antigo Testamento, por meio de Moisés, né? Deuteronômio, né? Sim, está lá escrito, né? Se o povo se rebelasse servindo a outros deuses, Deus iria reter a chuva. Sim. Então, Elias, ele certamente orou sob a palavra, né? Porque a palavra estava escrita lá. Então, Elias ora, Senhor, olha, a única forma de chamar esse povo ao arrependimento é lembrando este povo. Se o Senhor reter aí a chuva, então o povo vai sentir a necessidade de buscar o Senhor. E também era uma prova até de confrontar o próprio Baal, né? A quem aquele povo estava servindo. É? Muito bem. Estava servindo. Então, era uma forma de desmascarar também Baal, né? O inimigo, né? Exatamente, pastor. Isso aí o senhor colocou muito bem. Uma forma que, através da palavra, e por isso que a gente retorna de novo, pastor, ao tópico primeiro que a gente citou, né? O relacionamento com Deus. Elias recebeu esta palavra no relacionamento com Deus. Certo, Deus disse, olha, Elias, está escrito na lei mosaica,
eu só quero que você seja minha boca. Né? E eu aqui em cima assino, confirmo. Né? E nós vamos ver isso. Deus confirmou tremendamente, pastor. O senhor me fez lembrar agora também um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5 de 1 Pedro, e o versículo 14, não é? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14. Se o senhor achou aí na sua versão, pode ler aí para a gente. Capítulo 5, né, pastor? 5 e 14 de 1 Pedro. Como é que diz aí? Desculpe, é João, né? Primeiro João. 1 João, sim, senhor pastor. A gente vai ficando velho, aí vai começando a trocar os apóstolos. 1 João 5. 1 João, capítulo 5 e o versículo 14. É isso aí. Sim, senhor pastor. Diz aqui, pastor, a Bíblia Sagrada. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. Então Elias, ele orou na certeza, porque Deus já havia revelado lá em Deuteronômio a Moisés que o povo iria servir a outros deuses. Então Deus podia reter, se eles servissem a outros deuses, Deus ia reter a chuva. Então Elias ora para que Deus detenha a chuva. Para quê? Para despertar no povo o desejo de buscá-lo, de se arrepender. E também até aquela seca traria para Elias respaldo, credibilidade, para mais tarde ele poder se apresentar diante de Acabe e desafiar os profetas de Baal. Né? Pois bem, pastor. E complementando, pastor, o que o senhor leu aí em 1 João, no capítulo 5 e o versículo 14, me lembrei de João, no capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Elias estava nesse relacionamento com Deus. A completude desse versículo se encaixa perfeitamente no profeta Elias. Como é importante o intercessor conhecer a palavra de Deus, né? Porque verdade, o conhecimento da palavra de Deus gerará no intercessor a ousadia para pedir a Deus conforme a sua palavra. Que coisa extraordinária. Mas, presbítero Anderson, a gente podia ficar no programa só aqui nessa primeira pergunta, porque ela é tremenda, traz um leque muito grande. E os 3 pontos que o senhor abriu aí é assunto para a gente ir até o final do programa. Mas nós temos aí outro assunto para comentar. A gente percebe assim que existem vários episódios de vida de oração do profeta Elias que o destaca também como homem de oração. Um deles é o episódio do Carmelo. A gente vê o que podemos aprender sobre a fé e a ousadia de Elias intercedendo em situações assim impossíveis. Podemos dizer, pastor, em uma situação quase que impossível, né? Porque Elias se arremete aos profetas de Baal, ali no Carmelo, né? Além de toda a comunidade de Israel estava ali. E a ousadia, isso arremete, pastor, para a minha vida espiritual. Porque arde meu coração entender que um homem, na verdade, em meio a uma crise existencial daquela sociedade e crise e pressão psicológica, por certo, que ele estava vivendo, mas um homem que, através do relacionamento com Deus, da ousadia que tinha, é algo extraordinário, né? Aquela oração dele, pastor, que depois dele preparar o altar, limpar o altar, colocar em ordem, colocar a água, né? Dificultar, né? Aquela situação e orar e dizer: Deus, uma oração pequena, né? Precisou uma oração longa. Deus, mostra a este povo que Tu és o Deus que responderá com fogo. Isso é fantástico, né? Para a nossa vida espiritual. E isso arremete, pastor, eu quero crer que muitos em casa nesse momento, né? Que talvez esteja com a fé pequena, que talvez esteja orando não com convicção, que esteja orando talvez só simplesmente abrindo a boca. Olha, Deus, se Tu fizer... Não, ore com ousadia, né? Ore com ousadia. Faça o que o autor anônimo aos Hebreus disse: quando entrar no altar da oração, entre com toda a ousadia. Era isto que Elias estava a viver
nestes dias, pastor, no Carmelo. A gente vê também nessa situação do Carmelo, né, voltando também, pegando um respaldo na nossa pergunta anterior, a gente observa ali que Elias, quando ele arruma o altar e ele faz aquela oração, ele diz também uma coisa interessante, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas, ou seja, restaurar o altar que estava em ruínas, colocar o cordeiro para o sacrifício, derramar água sobre a lenha, sobre o sacrifício, cavar um rego em volta do altar. Tudo aquilo ali para dificultar, para não deixar nenhum vestígio de dizer assim. Me permita, isso pastor. foi uma conversa, isso foi uma enrolação, né? Me permita, pastor, ali era passando ali, as figuras que Elias estava passando para a nação de Israel, para os que estavam ali, dizendo, vocês precisam arrumar o altar, vocês precisam colocar em ordem o altar, Deus está cobrando o vosso altar. Era, de certa forma, ali, aqueles símbolos, a limpeza do altar, era repassar para aqueles que estavam vendo e ouvindo aquela cena, de dizer assim, eu preciso me arrepender. E só através da oração é que eu vou fazer isso. Né? É interessante, né? E a gente vê aí que esse posicionamento de Elias em dificultar para que também ninguém viesse a dizer assim, teve alguma coisa errada alguma manobra estranha. Aí diz, não, vou dificultar, né? Para Deus responder. E aí, essa oração dele, eu fiz conforme a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, né? Então, quando você vive de acordo com a palavra, ou ora de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, você não tem medo, você não tem receio, você sabe que o Deus a quem você serve, ele não vai de encontro com a sua palavra. Então, Deus é fiel naquilo que diz. E aí a fé que Elias ele demonstra para conosco, que deixa esse legado de que a confiança, né? Quando você conhece, você confia. Quando você confia, você obedece. Quando você obedece, aleluia, Deus honra a sua fé. Glória a Deus. Glória a Deus. E o fogo desceu com muita propriedade ali e todo Israel disse, só o Senhor é Deus. Até porque os profetas de Baal passaram praticamente o dia todo ali se esquartejando, não aconteceu nada e também não ia acontecer nada porque Baal nada é, o ídolo nada porque só existe o único Deus, o Deus verdadeiro, né? Que coisa extraordinária a gente vê esta ousadia de Elias. Mas o senhor abriu uma porta aí muito interessante quando pegou a simbologia da situação, né? E eu estava vendo um comentário e achei interessante nessa passagem aí, porque Elias, quando ele arruma o altar, ele pega as 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. Aquilo dali já era uma mensagem indireta para dizer que o segredo do sucesso da nação de Israel era a unidade. Isso. Não é? E aí a nação estava completamente dividida. Reino do Norte, Reino do Sul. E a gente sabe que um reino dividido não funciona. Verdade. Ou seja, se você deseja que suas orações sejam respondidas, você tem que viver uma vida de unidade, tanto com Deus, quanto com o próximo, com sua família. O seu altar, sua vida deve estar arrumada. Se houver discórdia, se houver desunião, não há resposta de oração. A Bíblia diz assim, né? Isso. Que o marido, a esposa, ele não pode haver desarmonia, não é? Eles têm que estar em unidade para que as vossas orações sejam respondidas. Tem que haver unidade, não é? Tem que haver unidade. Isso fala do meu próximo. Aí entra aquele tópico que a gente falou no início, o amor para com o próximo. O amor para com o próximo. E através da oração, pastor, nesse contexto todo, o senhor falou da simbologia das 12 tribos, né? Para a gente só colocar e reforçar a questão do perdão. Né? Ali, aquele período era de reino dividido, Israel e Judá. Né? E Elias ali estava simbolizando a unidade. Né? E através da unidade a gente olha logo para a igreja primitiva, ao qual estamos vivendo hoje, pastor. Né? Através da comunhão, no partir do pão, os milagres acontecem. Esse culto me permita, pastor, muita gente dizer, por que Deus ainda não está mais operando milagre? Ora, será que é Deus que não está
Deus continua o mesmo. Continua operando. Continua mesmo. Agora, nós temos que fazer uma íntegra, olhar para nós. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso fazer? Porque a história dos heróis da fé estão cheia, né, pastor? Vários homens e mulheres que se dedicaram à oração e todos eles tiveram resposta da parte de Deus. E Deus só responde eles? Não. O Deus que a gente serve, você que está em casa neste momento, Ele responde a nós também, a você também. E o senhor lembrou bem, né, que um dos objetivos para a resposta da oração é a unidade, porque até o próprio Senhor Jesus ensinou na oração sacerdotal, da oração do Pai Nosso. Sim, do Pai Nosso. Ele disse, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Para que as orações elas sejam respondidas, é necessário que haja unidade. Glória a Deus. E aí Elias se destaca como um profeta da oração, como profeta do amor, que tenta trazer o povo para perto de Deus, né? E trazendo o povo para perto de Deus, ele estaria unindo o povo a Deus e Deus ao povo. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aleluia. Mas é gostoso falar sobre bom, é gostoso falar sobre Elias, né? Aí a gente veja aí que Elias, ele também, nós temos outro ponto interessante que o destaca como um homem de oração, no caso, quando Elias ele ora 7 vezes para Deus mandar chuva, né? Demonstrando assim a persistência. O que sua atitude nos ensina sobre não desistir na oração, mesmo sem resposta imediata? Pastor, é algo extraordinário, né? Nós entendemos quando a gente vê Elias falando sobre cessar os céus, que nem orvalho ia cair. Elias não orou propriamente de joelhos, porque a Bíblia é muito clara que ele dobrou o seu rosto entre os seus joelhos em terra e começou a orar a Deus pedindo chuva. E tinha um moço para o auxiliar, mas olhando bem aquele moço ali, foi um teste na vida de Elias, porque quando ele disse assim, sobe lá no cume do monte e vê, o que é que você vai ver? A gente não sabe a distância, né, pastor? Se era próximo, se não era, que distância aquele jovem percorreu. E eu creio que a primeira caminhada daquele jovem foi rápida. Olhou o cume do monte, viu o céu limpo, sol brilhante e voltou e disse, não vejo nada. E isso ocorreu por várias vezes. E ali mostrou a persistência. Não vou desistir, não levantou a cabeça. Vai novamente. E aquele moço foi. Eu quero crer que da terceira em diante aquele moço já desanimou. Talvez já voltou dizendo, eu acho que o meu senhor está ficando louco, eu acho que isso não vai acontecer. E é interessante que a persistência de Elias, né, nos impulsiona a persistir através da oração. Me lembro agora, pastor, só um breve comentário. A minha sogra, a irmã Rose, ela vem lutando contra uma enfermidade há 15 anos. E a oração da minha sogra, ela me ensina muito, a fé dela me ensina muito na persistência. Porque cada vez que o médico diz para ela, ou dá um laudo, né, mais difícil para ela, ela chega para mim, quando eu vou conversar com ela, ela diz assim, eu estou na mão de Deus, meu filho, e eu tenho fé no Deus que eu sirvo, que o Deus que eu sirvo, Ele faz milagre. E já esses 15 anos que ela está aí sendo um milagre na mão de Deus, né, através de quê? Da oração. Né? Poucos dias atrás, ontem eu estava na mesa, me permita, pastor, isso, fiquei em família ontem, reuni a família e com ela e tomamos café na mesa e ela disse, irmão Fábio, presbítero Fábio, essa semana eu senti no meu quarto que a morte quis vir me tomar. Eu estava fria, estava me sentindo mal, mas eu orei a Deus. E a oração não foi fácil, presbítero. Eu orei uns 5 minutos, uns 10 minutos, eu sentada na minha cama, orei 20. Eu repreendi, comecei a andar dentro de casa. Eu repreendi a morte naquele momento. Né?
E ela dizendo assim, e esse círculo meu dentro de casa, repreendendo a morte, e louvando, e orando, e louvando, e orando, me fez sentir melhor. Me fez sentir melhor. É claro que ela ainda está na peleja da luta, da enfermidade dela, mas isso mostra que a oração, a persistência na oração, né? A persistência na oração alcança o Deus, alcança a misericórdia de Deus, pastor. E até o Senhor Jesus, ele contou uma parábola, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Nunca desfalecer. E aí ele faz menção da viúva que tinha uma causa e era um negócio difícil assim para obter resposta, porque o texto sagrado diz que o juiz que ia julgar a sua causa, ele nem temia Deus, nem respeitava os homens. Então, e ainda chama de juiz iníquo. Quer dizer, ele era um homem mau. Mau, perverso. Mas a viúva, ela não desistiu. Ela queria a resposta da sua causa. Não olhou a dificuldade. Não, e ela vai lá e diz, olha, eu quero, eu julgo minha causa. E ele disse assim, rapaz, essa mulher, para não ficar, eu vou saber uma coisa, para essa mulher não ficar me molestando tanto, eu vou atender. E disse que ele atendeu a causa por causa da sua importunação. Ou seja, por causa da sua perseverança. Insistência. E Jesus, ele também contou, naquela mesmo capítulo, ele conta outra parábola do amigo que recebe um amigo em casa de noite, né, já a hora dos filhos já estavam tudo na cama, e ele disse, rapaz, chegou umas visitas aí na minha casa aí. Inesperada aí, estou precisando de minha ajuda aí, me socorre. Disse, rapaz, agora essa hora não vai dar, amigo, aí insiste, diz que o amigo levantou para atender ele, não simplesmente porque era amigo, mas por causa da sua importunação. Então, é interessante, né? Jesus, ele deixou bem, deu a entender bastante que é necessário perseverar na oração. E o senhor falou uma coisa interessante aí, que o moço, ao chegar lá e não vê nada, e volta e não vê nada, e a gente percebe que o que levou Elias a perseverar novamente é a intimidade e o conhecimento da palavra, da fidelidade de Deus, porque Deus disse assim, vai e apresenta cá porque eu vou mandar chuva. Tá? Ora, se Deus disse que vai mandar, Ele vai mandar. Então Ele vai mandar. Então eu vou continuar orando até Ele operar o milagre. Não é como eu quero, não é na hora que eu quero. Não é na hora. Mas é como Ele quer. Como Ele quer. O que Ele quer de mim, pastor, é que eu enquanto não vê nenhum sinal, persista, né? Persista, vai em frente. Enquanto você não está vendo nenhum sinal da parte de Deus, não desista. Mas está um silêncio, nem vem nada. Mas se Deus está no comando, se Deus disse que vai, então, meu amigo, não desista. Se Deus não disse nada, continue. Elias ficou lá, prostrado, e de repente, já na sétima subida ao monte, aí o rapaz diz, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora, me permita, pastor, aquele rapaz voltando talvez na quinta, na sexta, dizendo, tem nada não, porque a frase da gente, a voz da gente, diz como é que está o nosso ânimo. A psicologia fala isso, né? A voz firme. Olha, Elias, a primeira, não vejo nada, vai de novo. Olha, Elias, não vejo nada. O tom da voz daquele homem diz, não vai acontecer nada. Elias, não estou vendo nada. Elias, não estou vendo nada. Então, me permita dizer, né? Vai desanimando, né? Me permita. Talvez aquele símbolo daquele jovem indo e voltando seja algo na sua mente, no seu psicológico, dizendo, você não vai conseguir. Vai dar errado. Não, senhora. Não, senhor. Vai dar certo. Persista. Se Deus falou que vai fazer, Deus vai cumprir com a sua palavra, porque Ele vela pela sua palavra. Irmão Fábio, deixa eu falar uma coisa interessante. Enquanto está certo, está vindo na nossa mente que não vai dar certo, você ainda reluta, né? Mas quando vem o marido que diz assim, essa mulher só vive orando, ninguém vê nada. Quando o filho olha assim, mãe só vive orando do ciclo de oração e não acontece nada. Esse jovem só vive buscando a Deus e até agora nada. Quer dizer, quando vem as interferências exteriores, para palavras que vêm para desanimar, palavras que vêm para fazer você desistir, palavras que vêm para fazer com que você recue, entonação da voz, não é? Que leva você a refletir e diz assim, rapaz, será? Mas se você conhece o seu Deus, não existe será. Aleluia.
né? Se você sabe a quem você serve, não tem será. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Insista. Elias insistiu. E quando o rapaz volta dizendo assim, agora também, quando ele disse assim, estou vendo a nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias disse, é agora. Corre e diz a Acabe que vai vir uma chuva aí. Já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. E o Espírito de Deus se apossou de Elias e ele passou Acabe na carreira. Acabe estava no carro, né? E cavalos. E cavalos, né? Veja carruagem. Veja a motivação. Quando você vê o sinal de Deus, aleluia, a motivação que vai entrar dentro do teu coração. Glória a Deus. A alegria. Aleluia. Aleluia. E é possível que nesta tarde já, esta motivação já começou a fervilhar dentro do teu coração de que vai vir resposta glória de Deus aí para a tua vida. Que glória a Deus. Então, creia, meu irmão. Continue crendo, né? Deus, o Deus de Elias é o nosso Deus. Que coisa extraordinária, pastor, né? Verdade, tremendo. Né? Aleluia. O jovem, o que me chama a atenção, pastor, é quando o jovem disse que viu uma nuvem do tamanho de uma mão, né? É interessante que ele penso eu que aquele jovem pensou, Elias vai continuar orando. Elias levantou-se, corre a dar um recado a Acabe, que ele prepare, naquele tempo não tinha, né? Mas prepare o guarda-chuva, porque vai vir chuva, né? Aqui o pessoal chama, né, no nosso Pernambuco, né, relampejar. Vai ser uma grande chuva. Então, o segredo é persistir na oração e Deus dará a resposta. Glória a Deus, que coisa extraordinária, né? Mas é interessante que não foi um episódio só. Houve vários episódios na vida do profeta Elias, embora a Bíblia traga para nós um período curto, né? Isso, pastor. Um período curto assim na história do profeta Elias, diferente da história de Moisés, isso, diferente de Davi, né? Mas Elias, dentro desse pouco período de tempo, a gente vê muita coisa acontecendo na vida dele, né? Outro fato também que destaca Elias como um homem de oração é que Elias ele intercedeu pela ressurreição do filho da viúva. Aquela viúva que Deus havia mandado ele lá para Sarepta, não é? E disse assim, ordenei uma viúva que te sustente. E ali Deus multiplicou o azeite o azeite da botija, não é? A farinha da panela. Segunda palavra. Até que Deus mandasse chuva sobre a terra, né? Isso. E ali agora, aquele filho daquela mulher vem a falecer, né? E a gente vê aí como a sua compaixão nos inspira a orar por outros e buscar a intervenção divina pelos que sofrem. Porque quando ela diz, meu filho morreu, viesse trazer à minha memória o meu pecado e tal, aí ele se compadece daquele menino. Compaixão. E não fica vacilando, não. A forma como ele entra na presença de Deus para interceder. E a oração muito bonita, pastor. Seria bom ler, né? Vamos dar uma lidinha nesse texto aí, porque é interessante, né? Muito bem, é uma oração tremenda. 1 Reis, né? Capítulo 17, né? 17. Do versículo 8 em diante, né? Mas... Cadê o versículo? É o versículo 8 diante. Versículo 8 diante, né? Então veio a palavra. Não, diante vem a história, mais pra frente um pouquinho, né? Ele vem aqui no versículo. Eu acho que é o 17. Depois destas coisas sucedeu. Bom, versículo 17, pastor. Versículo 17. Isso. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ela o tomou do seu regaço e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor, Elias, e disse: ó Senhor, meu Deus,
também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia! Que coisa tremenda, né, pastor? Reviveu. O clamor, né? A oração deste homem, né? Veja que em um momento de pressão, pastor, aquela mãe chega dizendo, como o senhor bem disse, viesse para me afligir, né? E ele, naquele momento, toma o menino e clama a Deus. E Deus ouve a oração de Elias, dando vida àquele menino, ressurgindo a sua vida. A Bíblia diz lá no versículo de número 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe ao quarto, à casa, e deu à sua mãe e disse a Elias: vê aí o teu filho, vive. Bendito seja o nome de Jesus. Como essa compaixão que Elias tem nos inspira a orar, homem de Deus? Pastor, a orar pelo próximo, né? A história da viúva, né? O relato dela para Elias o deixou cheio de misericórdia, né? E isso é que nos leva a orar pelo próximo, o amor pelo próximo, a misericórdia pelo próximo, né? Talvez enfermidades, talvez precisando de algo, de uma vitória na sua vida. E por isso que essa passagem tipifica a igreja que ora por cada um de nós, ora pelos presidiários, ora, né, pelos enfermos, ora para Deus curar, para Deus restaurar. Isso tudo se chama compaixão. É sentir a dor do outro, né? Sentir o sofrimento do outro. Se colocar no lugar do outro. Porque o intercessor, ele faz isso, né? Ele se coloca no lugar do outro e passa a sentir a dor do outro, né? E Elias, ele sente a dor daquela mulher. A mulher já tinha perdido o marido. E agora perdeu o filho. Já estava vivendo um momento difícil de sequidão, né? Claro que Deus estava provendo todo dia um milagre. Todo dia Deus estava provendo um milagre. Mas ao ver aquele quadro desmoronando, aquela mulher agora perder o filho, ele sentiu uma compaixão tão grande que ele ele toma o menino, que o senhor disse, parece que ele toma o menino nos braços da mulher, né? Isso. Ele toma o menino nos braços da mulher. Que coisa interessante, né? Ele diz assim: ela fez conforme Elias disse, tal, a mulher, a família. Aí o versículo 17: algum tempo depois o filho da mulher ficou doente e foi piorando e por fim morreu. Disse a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para me lembrar os meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me teu filho, dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dele e carregou para o andar de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama. Ele pôs o menino na cama. E diz ainda que então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar, fizeste o filho dela morrer? Elias tinha plena convicção que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. E a ousadia, como ele diz assim: por que mataste esse menino? Ele tenha de misericórdia. Tem misericórdia, ele se compadeceu e em seguida Elias deitou sobre o menino 3 vezes. Quer dizer, perseverança. Quer dizer, ele não se deu por vencido. É como que Elias estava dizendo assim: eu só desço do quarto enquanto esse menino não espirrar aqui, enquanto ele não viver, eu não desço. Eu vou me colocar aqui diante de ti, sobre o menino, e eu quero levar esse menino de volta para essa mulher. Com que cara eu vou descer agora para entregar esse menino? Como é que eu vou chegar até ela? Como é que eu vou chegar até ela? Arremete aos versículos que nós lemos no início. Aquele versículo de 1 João, no capítulo 5, versículo 14, como João 15:7. Elias estava nele e ele estava em Elias. Veja que não foi ali
A fé da mulher, a mulher teve fé em entregar. O que você fez? O que você fez? A fé ali do mover foi de Elias. Né? Muitas vezes Deus usa o homem de Deus, a mulher de Deus. E conforme a fé daquela mulher, talvez aquele que seja o receptor, não tenha fé. Não tem uma fé suficiente. Como Jesus, quando veio restaurar aquele menino que estava se jogando no chão, e o pai disse: os teus discípulos não puderam expulsar o mal. Jesus olhou para a incredulidade desse: tu crê? E o pai disse algo específico, disse: ajuda na minha fé. Ou seja, ele não estava crendo, ele está dizendo: me ajude. Com a pouca fé, Jesus o restaurou. E ali a gente mostra exatamente a fé de Elias e a persistência. Pastor, a gente percebe que Elias era o homem da persistência. E o que leva a perseverança, a persistência, é o amor. Né? Porque a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre o amor, ele diz que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor não desiste. Quem ama não desiste. E Elias ali, ele demonstrou amor para com aquela pobre viúva, amor para com aquela pobre viúva. Moveu o coração de Deus. E ele foi lá e clamou. Ele se colocou no lugar dela, ele não desistiu. Eu quero abrir um parênteses aqui também para dizer a você: se você ama, não desista de nenhum de sua família, nenhum membro da sua família. Não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista do seu casamento, né? Não desista daqueles que te pediram uma oração. Não ore simplesmente quando vê um caso perdido. Não diga apenas: Senhor, faça a sua vontade do jeito que o Senhor quiser aí. Faça a sua vontade, às vezes, não é faça a sua vontade no sentido de que a vontade de Deus prevaleça simplesmente, mas é porque você percebeu que não vê nenhuma saída. E Elias ali não tinha nenhuma saída, o menino tinha morrido. Mas Elias acreditou que o dono da vida estava no controle da situação. E a compaixão de Elias levou Elias a não desistir daquele menino, né? A não desistir daquela criança, daquele amigo, aquele amiguinho dele, o amigo, né? Não desista do seu amigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja. É algo extraordinário. Elias, é difícil falar de Elias, né? Ele se destaca no cenário da oração como um homem verdadeiramente, um homem de um coração cheio de amor, um coração quebrantado, um coração que se compadecia pela necessidade, diante da miséria, diante da dificuldade daqueles que estavam sofrendo. Isso é algo extraordinário. Eita, glória a Deus, né? Que Deus ajude, né? Mas, presbítero... Sim, senhor, pastor. A gente vai fazer algo aqui um pouquinho diferente, né? Sim, senhor. Vamos fazer um clamor aqui agora, interceder. Sim, senhor, pastor. Pedir a bênção de Deus. Eu sei que neste momento existem pessoas que estão sofrendo com um membro da família que está em situação difícil, como o seu caso mesmo que o senhor falou da sua sogra, né? Que está há 15 anos lutando para que Deus dê saúde. E também, dentro deste quadro, existem pessoas que estão com seus filhos nas drogas. Estamos aí nesse período aí, um período aí difícil aí que o povo está vivendo agora. Para que Deus dê livramento nesta festa mundana que existe, e para que Deus salve, para que Deus transforme. Quantas vidas que estão caminhando para o matadouro como ovelhas, estão sendo levadas para o matadouro. A gente vê o saldo que fica de uma festa dessa, de mortes, de abusos sexuais, de violência contra mulheres, de pessoas que se enveredam pelo caminho da droga, pessoas que matam, pessoas que ferem, quantos corações partidos, quantas pessoas que estão aí passando por lutas, desenganando, lutando contra enfermidades, e pais vendo filhos aí numa situação mergulhado
e saindo de casa e dizendo assim, meu Deus, será que ele volta? Conheço muitos pais, pastor, que enquanto não termina esse período estão de joelho, esperando os filhos, então, chorando, se derramando. Vamos fazer um clamor por essas pessoas agora. Sim, senhor, pastor. O senhor pode fazer esta oração juntamente. Senhor, eu quero convidar você, se você puder na sua casa, não sei, fechar os seus olhos ou dobrar o seu joelho aí onde você estiver, se tiver como dobrar o joelho para interceder juntamente conosco. Nós vamos fazer este clamor ao Deus dos céus agora e nós cremos que Deus ele é poderoso para reverter o quadro. Pois não, pastor. Pai bendito, ó Pai soberano querido, Deus dos céus, Tu colocaste no coração do Teu Filho, Pai, estamos diante da de igreja, Ti nesta hora, Senhor, a fazer um clamor, Senhor, para suplicar o Teu pelas favor. vidas que estão neste momento de joelhos, Milhares de pessoas que em suas precisam casas. de um milagre. Oh Deus, Na os sua pedidos casa, na que sua foram família. mencionados, Pai. Milagres, Tu és Senhor, na aquele saúde. que opera milagres na saúde. Aqueles que estão vendo Visita a os sua vida enfermos, Senhor. esvaindo. Visita os hospitais. Aqueles que estão Visite aqueles que estão passando por acamados em suas casas. grande angústia, Deus Todo-Poderoso. e tribulação. Aleluia. Visita pela Mas aqui tua estamos nós, soberania, juntamente pela com tua os teus infinita servos que neste misericórdia. momento estão Pai, te fazendo pedimos seus pelos pedidos nas redes filhos, sociais. te pedimos pelos Aqueles que pais estão vendo que vão estar seus envolvidos, Senhor, filhos. nessa festividade. Oh, Senhor. Oh Deus, mundana, tenha de misericórdia. indo com Oh o Deus, propósito fecha a de brincar, sepultura, revoga a desfrutar de um sentença, lazer. Senhor. Tu és o Mudando. Deus que revoga a mas sentença Tu és de poderoso, morte. Senhor, para deter Assim a como morte. tu revogaste, Senhor, Chega a primeiro, sentença Senhor. na vida de Ló, Primeiro, que era Senhor, parente do que de a Abraão, que tu possa alcançar Socorre os estas parentes, famílias Senhor, que neste estão momento, sofrendo, filhos que terão desviados, filhos envolvidos nessa festividade maridos mundana, que estão que afastados. tu possa repreender, Senhor, o espírito de soberano morte, Senhor. o espírito de Tenha compaixão, destruição, Senhor. revoga a sentença, Tenha Senhor, compaixão desta família, alcance, Senhor, esta família Tenha compaixão, que chora dioturnamente Desta mãe, porque os filhos deste ou o pai, filho ou deste alguém da sua filho. parentela está Oh, detido nas drogas. Espírito Santo. Tu és aquele que liberta, Trabalha assim nesta como o Senhor noite, lembrou-se de neste momento, Abraão corações. lá em Gênesis 19, 29 Alcança-os com a e tua tirou Ló do meio da misericórdia. destruição. Lembre-se dos seus Aleluia. amigos, Jesus. Cura, Senhor. Estamos clamando, Repreende, crendo, Senhor, na vitória as dos teus enfermidades. filhos, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos tudo estende tuas isso mãos, no Senhor. nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Temos plena Aleluia. consciência de que o Deus dos céus está atento às nossas orações. Aleluia. É bom podermos nos colocar como intercessores, né? Diante dessas pessoas que estão precisando de ajuda. Eu acho que o presbítero Elias ainda tem muito a nos ensinar, né? Tem, sim, pastor. A vida de oração deste homem de Deus é algo realmente extraordinário. E a gente percebe que outro ponto importante na vida do profeta Elias, que marcou também, que traz também, eu creio, grandes ensinamentos para nós. A gente percebe que no deserto, Elias, ele orou pedindo a morte. Quando Crise existencial. Né, ele, quando soube que Jezabel propôs no coração matá-lo, né? E ele então, para não ver a morte, ele foge lá para o deserto e lá ele pede a morte. Orou pedindo até para morrer. Ele disse a Deus: basta, não sou melhor que meus pais, tira a minha vida. O que fazer quando estamos em crises espirituais na nossa vida de intercessão? Há pessoas que nesse momento, talvez que estejam conosco, estão passando por um momento assim de desilusão, de decepção, lutou tanto e não está vendo o retorno esperado, que às vezes a gente espera um retorno rápido e às vezes demora o retorno, né? E neste momento assim, pessoas que estão passando por esse momento assim de desilusão, o que fazer quando estamos em crises espirituais na nossa vida de intercessão? Pastor, é persistir. De fato, Elias, ele tomou essa medida. Quero crer, pastor, porque ele não viu
né, a grande maioria do povo se render, como ele esperou no Carmelo. Isso eu quero crer que houve uma tristeza na vida de Elias, né? Eu entendo que não foi o medo de Jezabel o matá-lo, até porque Deus o escondeu Elias e ninguém achou. Obadias disse isso, lá no capítulo 18, 1 Reis, versículo 10. Né? Acabe procurou ele, pastor, nos 4 cantos, e Deus o escondeu. Né? Mas naquele momento de crise espiritual e existencial, Elias se abateu. Como? Como vencer isso? Persistindo, lutando. Né? Não podemos entregar as armas. Por isso que a leitura que o senhor fez no início, meu pastor, lá em Tiago, no capítulo de número 5, né? Nós vamos ver isso, 16, 17. Elias tinha as mesmas paixões, nesses altos e baixos da fé cristã, e talvez lhe alcance, né? Que você esteja talvez vivendo uma crise existencial, psicológica, psicossomática, e que você está desanimado de tudo. Mas eu quero dizer a você que Elias ficou desanimado, Jeremias ficou desanimado. Mas o segredo disto é persistir, é continuar orando. A resposta de Deus virá, como veio. Me permita, pastor, milagrosamente, os anjos vieram servir ele. Isso era um milagre, era Deus dizendo assim: eu estou com você. Se apropriar dos recursos que Deus está dando, né? Muito bem. Porque o anjo trouxe comida, ou seja, Deus, ele entende esse momento na vida do profeta. Sim. E o anjo não chega ali para criticá-lo. Não. Não passou em rosto. Não. Vamos dizer, rapaz, que homem de fé tu agora há pouco fizesse eu orar, se eu mandei fogo do céu, tal, mas Deus, ele entende, manda o alimento e diz assim: levanta e come, porque a tua história ainda não terminou. Muito comprido será o caminho. Então se aproprie dos recursos de Deus. A gente vê que ele comeu, depois ele deitou de novo, e o anjo levanta e come, rapaz, muito comprido será o caminho, ainda tem muita estrada pela frente. Então se aproprie dos recursos de Deus. A gente está chegando já ao final do programa, presbítero, mas em um minuto assim, a gente vê que você pode responder. A gente percebe que a vida de Elias mostra o poder de Deus em resposta às suas orações. Como isso nos encoraja a crer no grande poder através da oração? Pastor, depois de aprendermos tudo isso, né, nos encoraja a nunca desistir do altar. Nunca desistir do altar de Deus. A oração, ela vai ser fundamental para a nossa vida até o fim. Né? Nós vamos ver patriarcas que foram até o fim, como Abraão, orando, como Davi. Nos últimos momentos, estavam em oração. Então, o propósito para a gente, pastor, é não desistir. Deixar aquela mensagem que Deus deixou para Daniel no final do seu livro, né? Tu, porém... vai até o fim. Vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecê-lo pela oportunidade, né, de estarmos aqui comentando sobre esse homem de Deus que desafia a nós a buscarmos mais ao Senhor e crer que o Deus de Elias é o nosso Deus. E fazer como Eliseu, né? Quando pegou a capa e dizer: onde está o Deus de Elias, né? Deus de Elias. Aí vem a pergunta de Deus: onde estão os Elias de Deus, né? Que Deus abençoe. Amém, pastor. Que Deus ajude e que possamos, como Elias, crer, confiar e servir ao Senhor. Presbítero, nós queremos agradecê-lo pela oportunidade. Fique à vontade para as suas considerações finais e já estaremos encerrando com oração. Muito bem, pastor. Queria agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, ao nosso querido pastor e amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, ao senhor por estar nesse momento. E queria mandar uma saudação especial à congregação ali em Céu Azul, na área 62, onde cooperamos com o nosso pastor presidente naquela congregação, e extensivo a todos os departamentos daquela congregação, também em especial ao evangelista Elton, que coordena aquela área. Um forte abraço, fiquem na paz. Então, meus queridos, oremos. Pai. Querido Deus, te agradecemos pela realização de mais um programa Intercessão. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder estarmos aqui participando deste momento tão especial
que é estarmos conversando sobre a vida do teu servo, o profeta Elias, que é uma inspiração para a igreja do arrebatamento. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, o irmão Fábio Anderson, que hoje nos deu esta honra de estarmos aqui conversando sobre este servo de Deus. Pai bendito, também te apresentamos os pedidos de oração que estão sendo feitos agora nas redes sociais. Responde, Senhor, para que o teu nome continue sendo glorificado, te compadece daqueles que precisam de um socorro da tua parte. Querido Deus, recebe a nossa gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Contamos com a sua participação no próximo sábado, às 5h30 da tarde, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e sempre. Amém. Amém.